vida e a tenham em abundância. Eu sou pastor, eu sou bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ok. Quem são as ovelhas? Nós. Quem são as ovelhas? Nós. Quem é a porta? Jesus. Quem é a porta? Jesus. Quem entra pela porta é as ovelhas. E a gente precisa estar atento, né? Quem entra pela porta é as ovelhas. E tem muita gente preocupada com portas. O diabo não entra por porta. Ele entra por brecha. Ele entra por buraco. Ele entra por fenda, por espaço. E muita gente se desliga em questão aos buracos, às fendas, às brechas, aos espaços. Às vezes a gente se policia de grandes coisas, né? Os pecados propriamente dito, os erros visíveis, e vai se descuidando de alguns detalhes, costumes, atos, ações que acabam atrapalhando a nossa caminhada com Deus, que impede o nosso crescimento espiritual, que impede o nosso desenvolvimento espiritual, atrapalha sério. E o diabo não entra pela porta. Quem entra pela porta é a ovelha. Como foi dito aqui, ele tem o ministério dele, e se deixar uma brecha aberta, um buraco aberto, ele entra, ele mata, ele rouba e ele destrói. E o apóstolo Paulo, ele fala, né, que a gente estava vendo até, acho que foi na quarta-feira, Efésios 4:7, não dê espaço, não dê brecha, não dê buraco para o diabo. E é interessante que essa palavra que ele fala, não dês lugar ao diabo, não dês lugar ao diabo, que no grego é topos, significa espaço para se ocupar, espaço para se ocupar, área vazia. É lógico que vendo isso daqui só me lembra quando Jesus ele fala que o ladrão vem que a casa está varrida e ornamentada, ele entra, né, o diabo, o espírito mal entra e traz com ele 7 piores. Varrida e ornamentada, mas também não ocupada, espaço não ocupado. E o espaço não ocupado normalmente são as áreas vulneráveis da nossa vida. Por isso que é bom a gente se conhecer, né? Por isso que é bom, que é até uma rápida mensagem que eu vou trazer no domingo, se for a vontade de Deus, está na direção de Deus, não é fácil. Domingo, antes do culto normal, na reunião ministerial. Quando você aumenta de nível, tem uma intimidade, uma afinidade, você vai ter afinidade com Deus, você vai ganhando uma coisa chamada discernimento. E esse discernimento, ele faz com que você se conheça e conheça também as áreas vulneráveis da tua vida. E esse discernimento, ele te ajuda a saber o que é a voz de Deus, quando é a voz de Deus, o que ela está te falando, como ela está te dirigindo, o que tem que fazer. O discernimento é uma coisa maravilhosa. E a gente muitas vezes se desliga, né, dessas pequenas coisas, só que essas pequenas coisas dão legalidade, dão autoridade para o diabo. Não deixe brecha, não deixe lugar. A vida real mesmo, sabe? Não é o que você é aqui não, na igreja, não é o que você é nas fotos, o teu sorriso. Nem todo mundo que sorri em foto está feliz. Não é o que você é nas redes sociais, não é o que você é dentro da igreja. Muitas das vezes não é nem o que você é naquele exato ambiente, mas a vida real, o teu cotidiano, a forma como você vive, a maneira como você se vive e aproveita cada lugar da tua vida, vai denunciar se você está debaixo de bênção ou está debaixo de maldição. E não existe meio termo. Não existe meio termo. Ou a pessoa está debaixo de bênção, ou ela está debaixo de maldição. Está aqui pregando para você
você, para mim é uma graça. E para a gente estar debaixo de bênção, existe uma condição, que é a obediência a Deus, que nos leva a estar debaixo de bênção, debaixo da graça e do favor de Deus, do favor divino. Então, a maneira como você vive, os teus atos, as tuas ações, os teus relacionamentos com o marido, com o patrão, com o funcionário, as tuas relações lá fora, a maneira como você negocia, como você trata as pessoas, o teu cotidiano, a maneira como você fica à vontade em casa, tudo isso vai denunciar se você está debaixo de bênção ou se você está debaixo de maldição. E a brecha, o buraco, no sentido espiritual, significa a parte vulnerável de cada um. E é isso que o diabo se aproveita para poder atuar. O diabo ele entrou na serpente, Pedro, Ananias e Safira. Deixa eu ver mais alguém. Deixa eu ver. Judas. Isso, Judas. O diabo comprou espaço, entrou na vida dessas pessoas e atuou na vida delas. Parece que o que ele fez através de Pedro foi uma coisa simples. Não foi uma coisa simples, é sério, é grave. Quando você dá brecha para o diabo, quando você dá espaço para o diabo, as consequências são graves. Jesus, ele repreendeu Satanás porque queria atrapalhar a ida de Jesus até a cruz, talvez plantar dúvidas. Não foi uma coisa simples. Todas as vezes que o diabo encontra um espaço, um buraco, ele entra, as consequências são graves. Então, por isso que Jesus repreendeu. Então, nós temos esses exemplos que o diabo entrou na vida dessas pessoas. Algumas brechas, a gente não é perfeito, né? E porque a gente não é perfeito, a gente tem que vigiar, ser cuidadosos, estar atentos. É por isso que eu tenho muito cuidado com a distração. E existem algumas coisas que querem nos distrair. Olha só, vamos atentar aqui para algumas coisas. A malícia normalmente pelo olhar, né? O olhar malicioso, e essa malícia envolve tantas coisas, tanto no sentido sexual, como no sentido do julgamento, a malícia, as mágoas. E quem nunca se magoou? E quem é o crente que nunca ficou magoado? Quem é o crente? Eu tenho muito forte na minha lembrança algumas vezes que eu tive que chorar muito, pedindo para Deus limpar meu coração, porque eu sabia que tinha raiz de amargura, que tinha mágoa, e essa raiz de amargura, essa raiz de sentimento danoso, quando a gente deixa, esquece, está ali, você se irou com uma pessoa e você não liberou perdão, quando fica ali, atrapalha, no momento você não sente, mas a caminhada vai ficar amarrada. Então, a mágoa, deixa eu falar mais uma vez, quem é o crente que nunca ficou magoado? Quem é o crente? Porque geralmente crente gosta de dizer, eu tenho mágoa no coração. Quem é o crente que nunca ficou magoado? Felizmente, a gente se magoa assim. Traumas, tem que ter cuidado, algumas coisas que aconteceram lá atrás precisam ser resolvidas. E se você está na presença de Deus, está servindo a Deus, você é uma pessoa que tem buscado a Deus, você ora, dobra o joelho e ainda não resolveu essa questão de traumas, aconselho você a buscar um tratamento com um psicólogo. E se você achar uma pessoa cristã, maravilha, perfeito. Ultimamente, eu tenho conversado com algumas pessoas que disseram que melhoraram bastante
depois de se tratar com o psicólogo. Não, se você aconteceu algo, foi marcante, algo que realmente você não consegue esquecer, e todas as vezes que você lembra, traz uma tristeza no teu coração, os teus olhos enchem de lágrimas, aquilo muitas das vezes incomoda teu sono, isso te leva a criar muros para você se relacionar com outras pessoas, não consegue, porque tem essa lembrança. Se você está no nosso meio, serve a Deus, é uma pessoa de Deus e ainda não resolveu, eu aconselho sim a procurar um tratamento com psicólogo. Medo, medo envolve tanta coisa, medo do futuro, medo de ficar só, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, medo de nunca conseguir um bom emprego. Tem gente que tem medo de nunca casar. Eu já me relacionei com várias amigas que falavam para mim: eu tenho medo de nunca casar. E conversando com elas, eu já não gosto, eu ainda dizia: qualquer momento Jesus está voltando. Eu ainda mandava ainda a menina na fogueira: Jesus está voltando, ele não pode voltar depois que eu casar. Não, eu quero que ele volte logo. O problema é teu de não casar. Já conheci algumas que tinham medo de não casar. Eu não sei, tem gente que tem medo aí, mas medo é uma coisa. Medo complexo. Cuidado. Complexo de quê? É de inferioridade. Por quê? É por causa da aparência, é por causa da altura, é por causa da condição social. Complexo. Irmãos, isso é apoio para o diabo. Complexo de nada. Porque ao invés de alimentar o complexo, eu preciso ficar com o que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus nunca nos joga para baixo. Nunca. Sempre nos coloca como corajosos, como valentes, não nos coloca como vencedores, mais que vencedores. Então, cuidado com esse complexo de inferioridade. É porque eu não sei falar, é porque eu não sei, é porque eu não sou bonito, é porque eu não sou, é porque eu sou magra, é porque eu sou gordo, é porque. Cuidado, complexo. Isso é uma área vulnerável. Ansiedade. Mas ansiedade é uma coisa tão comum, todo mundo tem. A ansiedade, ela denuncia a preocupação, e a preocupação, ela é uma desobediência. Queira ou não, aceite ou não, a preocupação é uma desobediência. A necessidade da gente lutar contra essas coisas, porque Jesus, ele fala não, e várias vezes já tivemos pregações a respeito de Jesus. Ele disse não vos preocupeis. E não tem segredo, ele foi muito simples e muito claro quando ele deixou para a gente, dizendo assim: o Deus que provê, que cuida dos passarinhos, ele cuida das necessidades de vocês, ele ampara, ele cuida de vocês. Não vos preocupeis. Então, a ansiedade, a preocupação, e muitas das vezes a ansiedade porque você quer algo de Deus, quer que aconteça logo. E a gente falava isso na quarta-feira: Deus não trabalha onde há ansiedade. Deus não trabalha onde há ansiedade. Deus não trabalha onde há ansiedade. Deus trabalha onde há fé. Sentimentos que geram reações negativas, Ansiedade, preocupação, sentimentos que geram reações negativas, situações mal resolvidas. Tem situações mal resolvidas? Tem. Sei lá, com alguém. É um negócio que deu errado e que vocês ainda não se resolveram. Está aquele peso, está aquele. Está um muro. Existe alguma ofensa ali. Não precisa ser coisa grande, não, irmãos. Você está o quê? Se desligando, deixando de lado, não está tendo esse cuidado. Por quê? Porque a pessoa não está com raiva, porque não tem. Não, é só um buraco mesmo. O diabo só precisa de um buraco. O linguajar. A gente estava falando isso também na quarta-feira, O linguajar. Porque a vida
e a morte estão no poder da língua, porque a bênção e a maldição, tudo provém da língua. E aquele que controla a sua língua é o perfeito varão, diz Tiago. Porque a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque as palavras, a gente lança as palavras e elas vão gerar, elas vão frutificar. As palavras negativas, mas também o linguajar, que muitas das vezes não condiz com o comportamento, com a vida de um cristão. A língua, né? O linguajar, o não posicionamento. A gente falava alguns dias atrás que o rico, ele foi para o inferno sem cometer pecado nenhum. O não posicionamento. A gente falava na quarta-feira sobre um homem que não se posiciona como o sacerdote do lar. E qual é o teu posicionamento? Qual é o teu posicionamento? Todos nós temos um propósito nessa vida. Você não acordou sem propósito. Se o propósito tivesse terminado, provavelmente você não teria acordado, você não estaria aqui. Então, se você ainda está vivo, tem um propósito no teu propósito, um não posicionamento. E tem muitas pessoas que esse é o embaraço na vida delas. Elas se desligam porque está tudo bem. E ela não pergunta para Deus o que isso quer de mim. Ou simplesmente, com sinceridade, do íntimo, na oração dela, ela dizer: eis-me aqui, conta comigo. Já falou isso para Deus? O Senhor está precisando de mim? Eu estou aqui, porque o Senhor precisa. Qual é o teu posicionamento? Eu não se posicionar, o não fazer, o não frutificar, o não multiplicar talento, o não multiplicar talento, é um embaraço, é uma brecha, é um buraco. E não impede, né, a pessoa de avançar. Normalmente esses buracos, esses espaços, eles são desobediência. A desobediência, como eu falei para você, o não fazer já é uma desobediência. O não fazer nada é pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem não faz. Mas qual é o bem? Por que a Bíblia não me diz qual é o bem que eu tenho que fazer? Avança na tua vida com Deus. Tira qualquer embaraço, avança na tua vida com Deus. Deus vai te mostrar o que você tem que fazer, porque o não fazer é pecado. E normalmente esses buracos, essas brechas, vêm de desobediência. E a desobediência, ela dá legalidade, ela dá poder para o diabo, para ele entrar e agir. Ele normalmente entra na vida da pessoa exatamente por causa da desobediência. Olha que coisa maravilhosa, a gente já leu várias vezes, João capítulo 14. A gente já leu e eu gosto muito desse versículo, muito. João capítulo 14. Porque não existe uma outra forma. O diabo, ele se apoia na desobediência. É a desobediência que dá legalidade para o diabo. João capítulo 14, a gente pega o versículo 30. Já não falei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Assim era Jesus. Ele tudo foi tentado, porém ele não cedeu ao pecado, ele não deu brechas para o diabo. E aqui está um exemplo de como
O diabo não tem, porque Jesus ele fala: o diabo não tem nada em mim. E está aqui o nosso exemplo: fechar todas as brechas, não dar cabimento para o diabo de jeito nenhum. Comentar aqui outras brechas, a mentira. Vou comentar com vocês rapidamente aqui a mentira. Em nenhum momento, Deus ele endossa a mentira. Raabe mentiu. Olha a situação dela. Para poupar a vida dela, mas também a vida dos servos de Deus, dos espias. Cadê os dois homens que entraram aqui na tua casa? Ah, sim, entraram na minha casa, mas eu não sabia de onde eles eram. Então, quando foi final da noite, eles saíram e eu não sei para onde eles foram. Mas vocês devem ir muito rápido, porque vocês ainda vão alcançar eles. Onde eles estavam, ela estava escondendo eles, para poupar a vida dela e poupar a vida deles. Mentiu, mas quem mentiu era uma cananeia, e Deus não endossa a mentira. Tem também a questão de Samuel dizer para Deus: mas se eu falar a verdade, Saul vai mandar me matar, e vai mandar matar, ou vai me matar e matar Davi. E aí Deus ele fala para Samuel: pois não fala a verdade, não fala a missão completa. Você fala para ele que você está indo na casa de Jessé para sacrificar, mas não dá para ele a missão completa. Ele não mentiu, ele mandou mandou Samuel não revelar a missão completa. Mas a gente vai encontrar outros aqui que mentiram. Abraão, Isaac, as parteiras. A gente vai encontrar outras, e as parteiras eram hebreias, eram o povo de Deus. A gente vai encontrar outros aqui que mentiram, não viviam na mentira. Mentiram, mas não viviam na mentira. Sobre isso, Apocalipse capítulo 22, se não me engano, 18, diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Quantas vezes Abraão mentiu? Quantas vezes Isaac mentiu? Não vivia na mentira, eles não eram mentirosos, eles erraram. E nem Davi adulterou, mas não terminou a vida como um adúltero. Então, não viver na mentira, nunca tomar para nós aquilo que as pessoas falam lá fora, que é muito comum. As pessoas dizem: todo mundo mente. Sei que você já ouviu isso, né? Mentir é normal, mentira. Quer ver quem é que não mente? Todo mundo mente. Não, isso não pode entrar em nós, porque em Apocalipse 22 fala que os mentirosos não terão parte do reino de Deus. Mais brechas para a gente analisar. Aquela que a gente falou a semana, acho que a semana retrasada, praticamente toda, a raiva. E todo mundo sabe a consequência da raiva. A raiva ela cega. A raiva cega. A ira, o ódio, o furor, ele cega. Cuidado, se policia. A raiva é um perigo, é um risco. Vigia. Você não faz ideia quantas pessoas são muito arrependidas de ter feito coisas na hora da raiva e justificar. Eu fiquei cego, não consegui enxergar nada. Tem muita gente respondendo processo atrás das grades. Tem pessoas que até morreram por causa da raiva. Cuidado, é muito perigoso. A raiva cega. Então, se você tem esse sentimento muito forte, que faz às vezes você tremer, que dá vontade, tem gente que quando está com raiva chora só de raiva. Eu me lembro da minha irmã chorava porque ela queria matar. Se ela não podia matar, ela passava mal. Tinha que segurar ela.
Sério, segurava ela, porque se não segurasse, ela partia para cima e ela queria matar. Quando ela não conseguia, aí começava a chorar, aí a dona era, porque ela tem problema de medo, raiva. A raiva é um perigo. Guardar a língua, a gente falou sobre linguajar, guardar a língua. E reprimir o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo, isso também é um apoio para o diabo, é uma brecha, é um espaço. Reprimir, entristecer o Espírito Santo, cuidado com a maldade, não alimentar a maldade, o pensamento, depois em ações, e a falta de perdão, Vamos terminar com 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. A gente pega aqui o versículo que a gente já conhece também. Vamos pegar o 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar, procurando uma presa, uma vítima. No 9, resistirem firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resistir ao diabo, firme na fé, e não dá apoio para o diabo, não dá espaço, não dá um buraco, porque ele não entra pela porta, ele quer um buraco, ele quer um espaço. E se ele quer um espaço, um lugar para poder agir, vamos pegar todos os espaços, vamos pegar todas as brechas, vamos entregar toda a parte vulnerável para Deus, nos encher de Deus, ter vigilância, ter cuidado, como diz, sóbrio, atento, e vamos observar nossa vida, andar com cuidado, para que a gente também possa dizer com ousadia: o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Amém, Jesus? Amém. Assim a gente vence, irmão, todas as nossas batalhas. Você coloca de pé. É assim que a gente resiste ao diabo e vence as nossas batalhas. Feche meus olhos, vamos orar em nome de Jesus.